para poder já introduzir um Biovit, um Bioglucan aí, porque eu estou tendo um resultado com ele em Yes! antifadiga. Eu estou tendo um resultado absurdo. O meu está até aqui. Estava até mostrando para uma paciente agora, né? Beleza. Doutora, primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco hoje. Tá? Nós estaremos, já está sendo gravado, depois a gente vai estar editando, nossa equipe vai estar editando isso para jogar no meu canal de YouTube. E eu quero te agradecer a participação e a sua disponibilidade. Obrigada pelo convite, viu? Pela paciência. Que isso, querida. Nesse corre-corre aí, não tem como não dar os contratempos, então fica tranquila. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou, então, a gente vai conversar hoje, gente, estou aqui com a doutora Carla Maoni. A Carla Maoni atende no Rio de Janeiro, é isso, doutora? E no mundo via internet, não é isso? Isso, online, com os meus pacientes fora do Brasil também. E atendo na rede da Bodytech, né? Nas unidades aqui, promovo os eventos com os parceiros também, faço todos os eventos da Bodytech e atendo. E tem uma clínica aqui na Barra da Tijuca. Perfeito, excelente, gente. Carla Maoni, ela tem especialidade em nutrição clínica, fisioterapia e trabalha bastante com atletas. E é uma pessoa bem querida e eu estou descobrindo essa pessoa maravilhosa. Fiquei encantado com ela, decidi trazê-la aqui no nosso podcast. A gente vai estar conversando hoje sobre hipertrofia, tá? Ou seja, ganho de massa magra ou ganho de músculo. E, na realidade, o título eu coloquei assim, doutora, hipertrofia pode salvar sua vida. Né? Muitas vezes, doutora Carla, a gente associa hipertrofia com a questão estética, né? E muitas vezes, assim, eu não quero ficar bombadão, saradona e tal. Mas o que, na realidade, doutora, o que é hipertrofia? Eu falo muito para todos os meus alunos também de pós-graduação, falo para todo mundo, para os meus pacientes, seguidores, que o músculo é a única coisa na vida que a gente não pode perder, né? A gente pode perder marido, a gente pode perder qualquer pessoa, mas a gente não pode perder músculo. O músculo, ele é um anti-envelhecimento, o músculo, ele é vida, ele evita várias doenças e, assim, não é só a hipertrofia, e sim a qualidade do ganho da massa magra, né? Porque hipertrofia você generaliza muito. As pessoas vão, tomam uma creatina, elas incham sem ganhar a hipertrofia, sem ganhar a massa magra. Então, assim, ter massa magra é realmente qualidade de vida e de como você vai adquirir ela também. A síntese proteica, né? A junção da síntese proteica. Então, assim, realmente de como você vai adquirir que está a chave principal nisso aí. Então, você falou para mim que eu posso ganhar músculo sem ganhar massa magra, e que a massa magra me traz qualidade de vida. A qualidade de vida, então, que eu posso ter está diretamente relacionado com o meu volume muscular. Gente, isso é muito interessante. Né? E assim, porque muitas vezes a gente associa ir para academia, malhar, fazer exercício com a questão só estética, visual e tal, ficar marombado, ou sarada, ou sarado. Mas, na realidade, a doutora Carla está dizendo, não, a tua qualidade de vida está diretamente relacionada aí com esse ganho de massa magra. Que é isso, doutora? Então, qualidade de massa magra, tem qualidade de massa magra boa e má? Não entendi. Pois é, então, quando você olha, assim, às vezes aquele paciente que está lá na academia, tal, só para inchar, né? E já sai dali inchadinho, bate aquela garrafinha que está na moda agora, de whey protein no pós, né? Então, assim, mas no total, como é que será que realmente está o aeróbico dele junto com a musculação? Como é que está a alimentação dele? Como é que está o complemento alimentar? Como é que está essa junção para depois ele chegar, como tem vários pacientes que chegam aqui no consultório falando, poxa, doutora, eu estava com outro profissional, poxa, eu estava com personal,
E eu chego na academia, eu incho, saio dali e já desincho. Então tá errado. Tá errado. Você ganhar massa magra é você ter aquela qualidade durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você ter essa massa magra, né? Esse percentual de massa muscular, a longo prazo, não a curto prazo, só quando você sai da academia. Então, quando você incha, você tem uma retenção hídrica, tá? É nessa retenção hídrica, nesse patamar que a gente tenta diminuir a retenção hídrica e aumentar a massa magra. O aumento de líquido também, junto com a massa muscular, que a gente tem que ficar de olho sempre. Porque o inchar não é bacana. O legal é realmente hipertrofiar, que as pessoas confundem muito. Tá, me diz assim, doutora, nessa questão da massa magra, né? A gente pode, então, ganhar massa magra, e o termo massa magra e gordura, porcentagem e tal. Me diga uma coisa, a pessoa pode ser magra com baixa porcentagem de massa magra? Não, olha, depende muito do diagnóstico de cada paciente. Eu atendo vários pacientes que são magros, eles têm um percentual de gordura baixo. Tem uma grande dificuldade, tem alguns que têm uma grande dificuldade de hipertrofiar, mas tem que ver síntese proteica, genética, exame de sangue, todo o lado bioquímico importa muito, porque às vezes está com disfunção hormonal, aí eu entro com modulação hormonal e aí já começa a mudar esse quadro, porque às vezes está com baixa testosterona, alto estrogênio, e a gente começa a modular os hormônios também. O exame bioquímico, não venha no consultório sem exame bioquímico, porque eu não consigo nem avaliar o paciente. A esse exame bioquímico, tu passas, né, o quadro que tu queres, né, as análises que você olha. Em que lugar você vai estar olhando, então, falando nas taxas hormonais, que mais lugares você vai estar olhando para a questão de ganho de massa magra? Olha, a gente vê principalmente também ferritina, vê se não tem anemia também. A anemia importa bastante na massa muscular. Se ele já está fazendo algum tipo de uso de suplemento por conta própria, isso equivale muito, porque a gente tem que limpar primeiro o corpo da pessoa. Às vezes a pessoa chega aqui completamente intoxicada de tanto que escutou na academia. Aí primeiro eu faço uma limpeza no fígado e no rim, que são órgãos completamente primordiais para um aumento de massa magra, porque o fígado metaboliza, o rim ele filtra. Então, se a pessoa está tomando muita creatina, ele vai ficar embaçado. Ele o meu trabalho não vai ser mostrado. Então, primeiro a gente limpa esse organismo para a gente conseguir ter um bom ganho de massa magra. Eu tenho uma balança aqui no consultório, que é a bioimpedância, né? Embora eu gosto muito dela. Nessa balança de bioimpedância, a gente mostra 4 compartimentos: a densidade óssea, percentual de massa magra, percentual de gordura e a retenção hídrica. Entendeu? E através dali a gente consegue distinguir toda a árvorezinha do planejamento e do protocolo do paciente. Tá, então, quando a pessoa decide, então, né, fazer assumir essa responsabilidade, né? Porque, assim, uma coisa que é interessante, alguns estudos mostram que o volume muscular, né? E aí é que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O volume muscular está conectado também com os níveis de testosterona, né? Então, eles fizeram análise de homens que praticam hipertrofia ou musculação, atividade física hipertrófica, né? E perceberam que os níveis de testosterona são mais altos. Então, assim, logo depois do exercício, né, doutora, os níveis hormonais do indivíduo, o volume muscular, contribui com as taxas hormonais, né? E vice-versa, não é isso? Assim, porque muitas vezes a pessoa está querendo fazer um exercício físico, ou pensa que exercício físico só para questão da estética, mas muitas vezes a pessoa esquece, por exemplo, que o volume muscular auxilia na densidade óssea, o volume muscular auxilia na harmonização dos hormônios, tanto feminino como masculino, seja, né? Os hormônios tireoidianos entram aí também nessa questão do volume muscular. Então, assim, há um ganho metabólico, né? Quando eu tenho quando eu aumento essa proporção de massa magra em relação à gordura, né, doutora? Exatamente, você falou tudo. Por isso que eu falo, a gente pode perder tudo menos a massa magra no nosso corpo. E aí, doutora, assim, com esse Covid, né? Por exemplo, para mim, quando eu peguei esse Covid, assim, eu percebi uma fraqueza, sabe?
assim, uma perda de massa magra intensa. Você tem observado isso na sua prática clínica? Os pacientes pós-Covid vêm assim, uma perda de massa magra considerável e tal. Como é que tem, como é que foi a tua experiência, doutora, nesse Covid Uma aí? perda grande de massa magra, mas não só Tá no mudo. Ups. vascular, assim, daqueles pacientes que chegam aqui, poxa, doutora, eu larguei totalmente a academia porque eu ando muito cansado, eu ando muito puxando o ar, fadigado. Poxa, mas há um ano atrás que eu já tive Covid. Eu falo, não, então vamos tratar primeiro uma antifadiga. Tratar primeiro essa parte da vascularização, oxigenação, entendeu? Hemoglobina, totalmente a parte do hepatograma. E a gente tratando toda essa parte de fraqueza orgânica, né? A gente começa depois, porque assim, não é uma varinha mágica, chega aqui, plim, vou, né? Não, é um trabalho Puxa bioquimicamente, vida, doutora, não é o paciente. Tem um processo. é um processo, e é um processo muito bacana. Eu falo muito para os pacientes que eu curto o processo durante, e nem no antes e nem do pós. O bacana é o processo, é a mudança, é a qualidade de vida, é você sair dessa zona de conforto e saber que você quer atingir um objetivo e de que você tem que sair desse ciclo vicioso, entendeu? Mudar certas coisinhas, às vezes, bobas, assim, no seu dia a dia, que você vai ver um resultado absurdo. Nesse ganho, né, dessa massa magra, doutora, como que funciona então assim, por exemplo, você tem as pessoas em seus estágios de vida diferentes, então você vai ter a jovem aí que está no primeiro ano da faculdade, acabou de passar no curso universitário, você tem um atleta que está de alta performance, um atleta de final de semana, você tem aí a terceira idade, você tem a mulher, você tem o homem. É, eu imagino assim que o ganho ou o desafio nutricional para cada pessoa, essa individualidade aí apresenta aí algo a ser considerado, porque muitas vezes eu posso estar copiando aí, vou aqui copiar a Carla, que é minha colega, ela pegou um cardápio legal aqui, vou fazer isso aqui também, mas como eu devo olhar, né, por exemplo, nessas duas grandes categorias, eu falaria assim, então você tem a mulher após os 40, né? A hiperativa, talvez, com família, vai para academia, é uma profissional de carreira, né? E você tem a mulher antes dos 40, antes dos filhos. Como é que é essa abordagem, doutora? Então, não é bem uma receita de bolo, assim. A gente pega, né, o diagnóstico do paciente, a gente pega todo um histórico, anamnese. Eu falo muito que quando eu estou achando que eu já entendi o paciente, eu tenho que fazer mais pergunta para entender mais um pouco, entendeu? Então, assim, a anamnese dura geralmente de 40 a 50 minutos com o paciente por causa disso, para eu entender principalmente o dia dele, o histórico dele, e depende muito. Assim, estão gritando, calma aí. E depende muito, assim, do estilo de vida, do dia a dia, e não da idade, do sexo, não. A gente vai alternando, e eu também tenho que entrar no ritmo da paciente, porque senão a paciente vai largar tudo quando sair dali da porta do consultório. Não posso colocar nada muito desafiador, entendeu? Então, depende muito do estilo de vida, não da idade, do sexo. A anamnese de cada paciente é individualizado. Eu atendo hoje em dia nutricionistas. Que coisa, né? Pois é. Eu atendo nutricionistas porque eu me especializei nessa área de ortomolecular e não são todas as nutris que são. Então, hoje em dia, eu estou atendendo colegas de trabalho porque a fitoterapia, a medicina chinesa, ela veio realmente para mudar a história da medicina. E eu hoje em dia também, acabando meu mestrado na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na SBC, e atendo muitos cardiologistas obesos, olha, que contraditório. Não. E, e realmente a gente hoje veio aí com a fitoterapia da medicina chinesa para vir com muitas curas para muitos Perfeito. pacientes. Perfeito. Muitas vezes a gente está usando, doutor, assim, e até estou soltando um post daqui a pouco sobre uma listinha, né? Que às vezes o diagnóstico acaba sendo
tornando-se parte da minha identidade, né? Às vezes eu estou dizendo assim, eu tenho tireoide de Hashimoto, eu tenho síndrome de intestino irritável, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho fibromialgia, eu sou paciente cardíaco, eu tenho asma. E isso acaba sendo minha identidade, em vez de dizer assim, não, todo mundo tem o seu pacote, né? Eu tenho filhos, né? E aí eu tenho minha desculpa, né, para não criar uma rotina, de repente, de exercício, né? Para esse ganho de massa magra, né? Para esse ganho de volume muscular. Porque uma coisa que é muito interessante, nós temos observado, que a nossa área de atuação aqui no laboratório da SEMES Biofarmacêutica, são nossas atividades e pesquisas voltadas para doenças crônicas, principalmente doenças autoimunes, né? Voltando à oncologia, doenças autoimunes, processo inflamatório do corpo, né? E o que a gente tem visto? Que é inversamente proporcional, né? O volume muscular é inversamente proporcional ao quando o indivíduo está inflamado, né? Então, lógico, se eu estou sedentário, né? E eu apresento um quadro inflamatório, seja artrite reumatoide, fibromialgia, e eu não estou fazendo um exercício, estou simplesmente remediando com as minhas bombinhas, né? Seja com meus anti-inflamatórios ou com as minhas estatinas, né? Para mitigar o meu quadro. Na realidade, assim, o exercício físico que a gente tem visto, o exercício físico regular, contínuo, e muitas vezes, a sua grandíssima maioria, de resistência, né? Eles são inversamente proporcionais aos sinais inflamatórios de crônicos, né? Então, assim, doutora, como é que funciona? Assim, muitas vezes eu me encontro numa situação em que eu tenho um síndrome de intestino irritável, posso comer todas as coisas, e eu entendi que eu estou péssimo, ou tenho uma endometriose, eu tenho usado isso como identidade, né? Como é que eu posso começar a quebrar um pouco essa... não fazer parte da minha identidade? Dizer, não, eu posso mudar essa história da minha vida. Como é que eu começaria? Qual seria a dica que tu daria para mim, que estou lutando contra isso e eu tenho sempre justificativa para não começar uma rotinazinha de exercício? O que seria Pois uma dica? exatamente. Então, assim, eu não sei, nossa anamnese, né? Mas, assim, não sei se você faz caminhada, se faz exercício, mas, assim, primeiro de tudo é a junção de uma boa alimentação com uma caminhada. Eu não quero, não gosto de musculação. O que eu mais escuto também é muita coisa isso. Por incrível que pareça, eu trabalhar na Bodytech, as pessoas entram na primeira consulta de nutrição. Eu não gosto de musculação. Tudo bem, existem várias modalidades. Tem caminhada, pode pedalar, pode fazer tantas coisas, mas o que importa é gerar o aeróbico, né? Então, assim, primeiro de tudo, procura uma atividade física, uma alimentação, tirar carne vermelha. A carne vermelha, se a gente está num processo de desinflamação, como é que eu vou colocar algo que vai inflamar? Então, a carne vermelha, ela é extremamente inflamatória. A carne vermelha, a gente fez um estudo com os camundongos na UFRJ e a gente pegou os que consumiam carboidrato e os que consumiam a carne vermelha. Os que consumiam a carne vermelha, eles ficaram de 30 a 40 dias com a carne vermelha intacta nos intercistos. Então, assim, ela é inflamatória. A gente não tem um liquidificador aqui. Então, as enzimas gástricas ficam o tempo todo tentando metabolizar. E quando não consegue metabolizar, vira aquele chiclete para gordura. Então, assim, primeiro de tudo, 20, 30 dias sem carne vermelha, só franguinho, só peixinho, são fibras de solidificação bem melhor, né, para digestibilidade. E qualquer coisa bebida gasosa, água com gás, refrigerante diet, light, para poder já introduzir um Biovit, um bioglucan, porque eu estou tendo um resultado com ele em Yes! antifadiga. Eu estou tendo um resultado absurdo. O meu está até aqui. Estava até mostrando para uma paciente agora, né? Gente, bioglucan, não é propaganda, não. É sério, isso aqui é mágico. Eu estou tendo um resultado para antifadiga. A gente entrou num momento ótimo, entendeu? Esses pacientes que estão muito desanimados no início. Doutora, entrei na academia, fiquei um mês, fiquei gripado. Nossa, tomei uma colherzinha, fiquei ótima, não fiquei gripada. Falei, então já é o início para o paciente não desistir, entendeu? Perfeito, Porque tudo perfeito. é um motivo para desistir. Não, exatamente, não. Eu acordo já pensando já qual é a desculpa. Na realidade, eu vou dormir pensando na desculpa não malhar, doutora. Entre nós aqui, não fala para ninguém. Eu já vou dormir no seguinte: qual vai ser a minha desculpa amanhã para não ir malhar? Entre nós aqui.
né? E assim, eu tô dormindo mal, entendeu? E tal, tô meio fadigado e tal. Mas, assim, interessante que você falou do Biovit Biglucan. O que nós estamos observando realmente é que, assim, esse grau inflamatório, esse estado imunológico que o paciente tem, que o indivíduo tem, que eu e você tem, todos nós estamos carregando aqui. E aí, o interessante é ter falado bem um pouquinho antes, agora, da dieta, né? Então, assim, não só o meu ambiente eu posso estar exposto a uma virose, quem está saindo dessa pandemia e tal, enfim, e daqui a pouco já tem a dengue, já tem zika, enfim, sabe, welcome to the world, assim, é o mundo que vivemos, entendeu? Nós estamos sob ataque, e aí a alimentação, enfim, a alimentação, porque a alimentação ela vai trazer, assim, exigir do nosso sistema imune uma resposta. É uma prerrogativa do nosso sistema imune apresentar uma resposta imunológica. E muitas vezes, se eu estiver inflamado, como tu falaste, uma alimentação pode exacerbar esse estado inflamatório. E o Biovit é muito interessante, porque ele modula a nível local e a nível sistêmico, né? E eu reduzindo essa fadiga imunológica, eu tenho, inclusive, ganho de massa muscular. Doutor. Isso é bem interessante ter visto isso, sabe? Não sei como tem sido a tua experiência em relação a isso, mas tem sido fantástico aí, muitas vezes com 2 de 15, 1 de 15. Como é esse teu protocolo com os do Biovit, doutora? Então, assim, eu vou até falar agora de um paciente, atendi um paciente hoje de manhã com autismo, e ele tem uma seletividade alimentar absurda. Aí a mãe me ligou, ele tem 12 anos, e a mãe me ligou falando, nossa, Carla, um dia tomando, ele já começou a ter uma vontade de querer experimentar outros alimentos. Então, assim, não é que ele abriu o apetite, não. Ele teve, o Biovit, ele agiu neurologicamente, porque é onde que atinge o autismo, neurologicamente ele atingiu, dando mais um aporte de nutrientes, querendo o organismo pedindo mais comida para ele. Entendeu? Então, assim, eu achei muito legal, porque Fantástico, não? resolveu com o meu paciente autista, e resolve num complemento, assim, a imunidade, o antifadiga, cândida de repetição, tive um resultado muito bom com uma paciente com cândida de repetição. Excelente. Isso é bem comum nas atletas, e às vezes elas vão fazer competição, faz um pedal, faz uma corrida, um triatlo, e aí baixa a imunidade e dá a infecção urinária de repetição, né? Fantástico. E aí, no cerne disso tudo, né, assim, que tem sido fantástico ver, gente? Isso é muito interessante. Observe o seguinte, eu não sei qual a tua idade, mas assim, o teu diagnóstico não é tua identidade, né? Eu tenho infecção urinária de repetição, né? Eu tenho, não é tua identidade. Isso é uma fase, isso, enfim, Isso é um quadro é um momentâneo, né, na qual tudo pode ser alternado, tudo pode ser alterado. perfeito, perfeito. E no cerne disso tudo, se você consegue, né, modular o sistema imune, no caso, no nosso área de trabalho, o Biovit é esse produto que tem essa capacidade de ser absorvido no lume intestinal e começar a treinar. Porque uma coisa interessante do nosso sistema imune, doutora, que é a capacidade dele de ser treinado, né? Ele criar uma memória e dizer o seguinte: uau, isso não é meu inimigo, eu não vou atacar, né, doutora? De virar assim, aquele paciente, nossa, ele está perfeito em tudo. Ele quer massa magra, ele só quer mais um pouco. Às vezes aquele paciente que está ótimo em tudo e não precisa de nada, é bioglucan, porque só está precisando para manter. Até o bioglucan ele resolve para manter aquele quadro daquele paciente que está ótimo, né? Perfeito, interessante isso. Nós temos um relato, doutora, de uma nutra, ela falou assim: olha, eu estou usando o Biovit Bioglucan, de forma regular. E ela fez o seguinte: e para mim, assim, eu venho lutando muito com dislipidemia, e também eu geralmente inflamo aqui no abdômen e tal, fico um pouco inchadinho e tal. Ela fez, finalmente, eu estou conseguindo reduzir. Ela fez, não peso, mas minhas medidas. Né? Quer dizer, veja que interessante, né? Como o meu sistema imune está conectado. Você falou uma coisa interessante, está conectado com o meu sistema nervoso central, né? Ou seja, a própria cognição do paciente autista a gente tem observado que é uma melhora. Né? Essa seletividade na alimentar é reduzido, ou seja, ele começa a ser mais explorar mais, porque ele percebe que ele está desinflamado, né? Porque o desafio do paciente autista, né, doutora?
senhora pode me ajudar aqui, é que é aquele medo do que vai causar a mim, né? Eu já tenho uma deficiência, isso pode causar aí um desconforto gástrico ou né, Um alérgico imenso, trauma, né? né, até um pouco maior, assim, em outras ocasiões, é, outras situações também, um trauma. O paciente autista, ele tem medo do que possa vir, medo do novo, medo do trauma que possa causar o novo, né? E a gente vai E trabalhando isso cautelosamente. que é muito parecido com quem tem síndrome do intestino irritável, né, doutora? Porque o paciente Demais, demais, então, assim, desbiose. fica assim, e as pessoas vão para atividades sociais, fica pensando, eu falei com algumas pacientes, né? Ela fala assim, São, você não está entendendo. Eu entro numa festa, num ambiente, já fico olhando, né, tentando localizar onde é o banheiro. Porque se tiver um episódio, um acidente, é assim, e meu estado emocional só muda depois que eu identifico, né, que é o banheiro, o toalete, que eu sei como é que eu traço a rota na minha cabeça, porque se eu como algo, então assim, essa ansiedade, né, já aumenta meu grau inflamatório, né, porque eu vou estar, né, doutora, ansioso e tal, e isso no paciente autista também é um evento bem peculiar, né, Verdade. do paciente que fica naquela expectativa do que acontecer. Doutora, nesse contexto assim, do ganho de massa magra, a gente falou do exercício físico, do falar sobre sinais inflamatórios, quão importante é o sono aí para o ganho dessa massa magra, doutora? Vamos lá, ótima pergunta. O cortisol, né, o hormônio do sono, ele vem junto, acompanhando sempre com a massa magra. Por quê? Eu falo muito que um paciente atleta, meu fisiculturista, ele não pode ser plantonista. Ou ele vai ser plantonista, ou ele vai é, ter uma boa qualidade de sono. Porque o que que acontece? O ganho da massa magra, ela, ele precisa conter a síntese proteica ali, junto com o hormônio do cortisol, que é o hormônio do sono. Então, se tiver esse desequilíbrio, a chance da retenção hídrica e do aumento de gordura tem uma chance muito maior do que você ter o ganho da massa magra. E para você ter o ganho da massa magra, você tem que ter esse percentual de gordura, de retenção hídrica, bem mais baixo, entendeu? E causa um estado de inflamação. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão, qual é a patologia que ela chega aqui na clínica, falando, relatando? Ah, é ansiedade, é problema financeiro, emocional, família, e às vezes não é nem um emprego, não, de trabalhar na madrugada, é mesmo o emocional da pessoa que ela passa, às vezes, vê o sol nascer. Então, assim, isso causa ainda mais um estado de inflamação no paciente. E o ganho de massa magra é péssimo. Ele pode estar fazendo tudo bonito, a suplementação, a alimentação, o intestino lindo, maravilhoso, o cocô saindo perfeito. Mas se não estiver dormindo bem, com aquelas 8 horinhas pelo menos de sono, de qualidade, porque às vezes você dorme e você fala, ah, eu apaguei, doutora, mas apagou? Será que você chegou a atingir o pico do cortisol? Esse problema também de você apagar, você está muito cansado, você pode não atingir o pico do cortisol. Eu Entendeu? tenho tido relatos, doutora, com pacientes que têm melhorado o sono, com os Biovit. Então, eles modulam e melhoram a qualidade de sono dele, né? Ele reduz sinais inflamatórios, por reduzir sinais inflamatórios, eu melhoro o meu ciclo circadiano, né? E minha qualidade do sono tem melhorado. Então, assim, na tua experiência, a redução do processo inflamatório auxilia, então, na qualidade do sono, doutora? Sim, auxilia demais, demais. Eu atendo muitos fisiculturistas, muitos atletas, e eles conseguirem se regrar, né? Nem que tomem uma erva cidreira, fazem as terapias com óleos e tal. Eu estou introduzindo agora também, já tenho uns 4 pacientes com problema de ansiedade, crise de pânico, que eu introduzi o Bioglucan. E ele dois já me relataram, outros começaram agora tem pouco tempo. Dois já me relataram: Nossa, doutora, eu não estou precisando mais tomar melatonina. Eu estava muito viciada em melatonina. E a melatonina me preocupa Fantástico muito. resultado. A melatonina as pessoas tomam como se fosse uma coenzima Q10, como se fosse uma vitamina C.
E não é assim, a melatonina ela desregula muito também. E ela causa muitos processos bem dependentes. As pessoas pensam que não, mas quando a pessoa toma uma melatonina durante um mês e depois ela para, ela cria muito mais, aumento crise de ansiedade, crise de pânico. E assim, eu estou conseguindo tirar a melatonina que as pessoas acham que é indefesa, né? Mas não, ela é bem, ela é muito assim, sistemática, né? Você precisa dela para. E você precisa de um longo prazo, ela não funciona em curto prazo. E é interessante isso, porque realmente a melatonina ela precisa de um longo prazo, ela é um hormônio, né? E hormônio é interessante. Se eu estou suprindo as minhas glândulas ou as glândulas envolvidas naquele determinado hormônio, entende assim, puxa, se eu tenho meu nível plasmático está no nível X, eu não preciso metabolizar ou criar tanto hormônio como a demanda, né? Então começa a suprimir, né? E aí realmente começa a apresentar um resultado. Doutora, antes de a gente encerrar, eu queria que você passasse para a gente como é que tem esse teu protocolo do uso com o Biovit e Bioglucan, né? Se você dá dose de ataque, faz só dose de manutenção, você começa com uma dose alta, depois baixa, como é que você tem feito, doutora? Tá, vamos lá. É claro, depende muito de cada paciente, né? Se o paciente está de retorno já na segunda, terceira consulta, eu faço dose de manutenção. Se o paciente já está com várias patologias, tanto de biose, às vezes uma crise de ansiedade, depende muito do quadro clínico do paciente, da anamnese do paciente. Aí eu dou uma dose de ataque, mas, assim, vai depender muito de cada paciente. Eu não coloco o bioglucan como se fosse uma receita já pronta, não. Eu vou modulando o bioglucan, eu vou Perfeito, modulando ele perfeito, porque eu perfeito. estou tendo muitos resultados bons também, pacientes oncológicos, cândida de repetição, como eu já te falei, e crianças agora obesas, de 5 a 6 anos, eu estou tendo um resultado bem bacana, viu? Porque eu Que ficava bom, muito doutora. restrita, assim, no que passar. Chega um paciente aqui, às vezes, de 6 anos, com 50, 60 quilos, assim, e aquele Uau. paciente compulsivo que já está com vários problemas emocionais, e aí o bioglucan já está começando a me dar um resultado, assim, muito bacana com crianças. Muito bom servir a profissionais pelo Brasil todo, como você, doutora. E eu quero saber o seguinte: as pessoas que estão nos ouvindo, estão ouvindo esse podcast, como é que as pessoas fazem para lhe encontrar nas redes sociais, conversar contigo, marcar uma consulta? Como é que elas se acham na rede social, doutora? Então, eu tenho uma menina que mexe no meu Instagram, minha assistente digital, a Letícia. Caso alguém queira, também manda dúvidas. Geralmente eu coloco lá caixinhas de pergunta também quando eu tenho tempo. E podem mandar mensagem lá também no direct. Podem mandar mensagem para a secretária também. Coloco aí, disponibilizo o telefone. E quanto mais pergunta, eu acho muito bacana. Eu falo com o paciente. Às vezes eu abro o meu WhatsApp, tem 185 mensagens do paciente. Mas eu falo, me procurem. Eu gosto, porque se está com dúvida, é porque está correndo atrás, é porque está lendo, entendeu? Então, assim, é melhor eles se consultarem com a gente do que ir aí na cabeça de Google ou da vida aí. Perfeito. E, doutora, me diz uma coisa: qual é teu Instagram para as pessoas seguirem? O meu é doutora Carla Maione, DRA Carla Maione. Maione. E Ótimo. E, doutora, então, via Instagram, as pessoas vão poder te achar, te seguir e acompanhar seu trabalho e marcar consulta, é isso? Com certeza. Eu sempre coloco lá muitas informações nutricionais, de suplementação. Inclusive, eu estou querendo fazer um feed, como eu estou tendo um resultado bem legal. Eu quero sentar com minha assistente digital e fazer um feed também lá na minha página do Instagram, falando sobre o Bioglucan e as funcionalidades. Vou marcar vocês também, porque esse mérito é todo de vocês. E podem me seguir, podem perguntar e vamos fazer mais Maravilha, essa troca, maravilha. que isso é muito legal. Excelente, doutora, excelente. E não posso deixar de mencionar, gente, estamos no mês de nutricionista. Doutora, meus parabéns pelo seu mês, meus parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua generosidade. Parabéns, Renato Steca, que é o nosso representante de vendas no Rio de Janeiro, conectou a gente. Parabéns pelo seu trabalho. E para nós, a Semes Biofarmacêutica, servir com produtos como Biovit, Bioglucan,
o Vitamune, se você já chegou a usar o nosso Vitamune, que é Tá aqui também. super carga de vitamina C natural da acerola, maravilhoso para atletas. Assim, Sim, sim, eu sou sim. da escola que vitamina C, para quem faz atividade física, é bom. Então, a cada 10 minutos você vai ter 100% de vitamina C diária. Mas E a também nosso, manutenção da vitamina C é top. é. E aqui o nosso Nova Corporis, né? Creme maravilhoso, delicioso para linha de expressão, né, dermatite atópica, psoríase. E nós temos sido relatos maravilhosos, né? De vocês, meninas mesmo, então, as próprias estão usando com pós-parto, estrias localizadas, tem sido um relato maravilhoso. O interessante daqui, doutora, foi um pedido de vocês. O Mercado de Sam, eu estou pedindo meus pacientes colocar o Biovit numa lãzinha e aplicar. Faça o Biovit tópico, voa lá, né? Vocês pediram, a gente lançou, ficou elegante, gostoso. Né? Você já experienciou, doutora, o Nova Corporis? Tá maravilhoso. Tá aqui. E esse cheiro de Victoria's Secret, gente? Ficou Maravilhoso. maravilhoso, não? Ficou delicioso, não, doutora? Amei, amei. Tô amando, amando. Ficou super clean também, super fofo. Amei. Já tô até recomendando para os pacientes também. Muito legal. Funcionalidade, cheirinho delicioso e muita praticidade também. Maravilha, maravilha. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, sua generosidade, ter reservado da sua agenda para falar conosco. E a gente deseja para ti sucesso e nós nos Obrigada. colocamos à disposição Pra para gente. servi-la. Pra gente. Beijo. Beijão, obrigado, querida. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.